E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Fecha teus olhos, pode sentar no teu lugar, fecha teus olhos. Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar conosco. Que a tua palavra, Deus, possa ser revelada ao nosso coração, conforme o teu Espírito Santo. Deus, eu não sou nada sem o Senhor, mas tu és tudo na nossa vida. Pai, que nessa noite, ó Deus, nós possamos compreender, Pai, o que o Senhor preparou para nós. Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não vem de ti, Pai, que não pertence ao Pai amado, ao Pai querido, mover do Senhor, joga por terra em nome de Jesus. Se houver necessário, Pai, nessa noite, acampa os teus anjos específicos, em áreas específicas para nos abençoar. E eu creio que a tua palavra, ela é genuína e ela é verdadeira, e é ela, Pai, que nos liberta a cada dia. Fala conosco nessa noite através do teu Espírito Santo. Assim eu creio e te dou graça. Quem crê, diga amém. Olha para o irmão que está do teu lado, fala com ele assim: eu te amo em Cristo Jesus. Agora vira para mim, tem que falar forte, amém? Olha para ele, não tem problema pegar sorriso colgate, não. Se tiver de cara feia, ele vai rir, amém? Vira para mim e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Agora eu vi alguns sorrisos, está melhorando, amém? Sorriso colgate, a gente tem que rir. Querido, é muito importante nós entendermos que o amor, ele supera tudo, amém? Temos que amar. Temos que amar a cada dia, temos que amar a cada dia. E quando a gente ama em Cristo Jesus, é um amor lindo, é um amor maravilhoso. O amor de Cristo para conosco. E quando a gente está em Cristo, o amor ele é maior ainda, amém? Na nossa vida. Amém, Deus, aleluia. Querido, eu quero falar com você nesta noite a respeito de fé. Quem aqui tem fé aqui dá graças a Deus? Graças a Deus. Amém. Então, fogo que anda sobre a água, amém? Não tem jeito, amém? Amém? Aleluia. Eu quero falar sobre fé, e fé é algo muito importante que nós precisamos a cada dia ter ela em nós para podermos mover algo na nossa vida e principalmente mover aquilo que nós não podemos ou não possamos comprar, nós não possamos adquirir de forma física, e nós precisamos então da fé para que haja então um movimento a partir de nós para então o acontecimento daquilo que nós precisamos. Como assim, pastor? Jesus, quando ele andava, ele pregava, mas era movido, ele movia as pessoas a usar a sua fé. Ele não era movido pela fé, também ele era movido pela fé, porque foi pela fé que ele veio, foi pela fé que ele transformou nós. Mas ele movia as pessoas a usar a sua fé. Se tinha um cego que queria ver, quando o cego via, ele dizia para o cego: a tua fé te fez ver. Se tivesse um coxo, o coxo andava, ele falava que era a fé do coxo que fez ele andar. E assim sucessivamente, Jesus sempre teve movimentando a fé no coração das pessoas. Então eu quero falar sobre fé nesta noite, porque fé é muito importante para nós podermos caminhar. Sem a fé, muitas das vezes a gente não anda, a gente roda em círculo procurando respostas e resultados para áreas das nossas vidas que ficam então paradas. Tem áreas na vida nossa que às vezes fica anos parado, porque nós não sabemos como lidar com a fé. Porque a fé é algo muito poderoso. Para você ter uma ideia do tamanho que nós podemos dimensionar uma fé através de nós, porque a fé não tem um tamanho que nós podemos medir, mas dá para a gente ter uma noção a respeito do que a palavra diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé eu não consigo mover nada diante de Deus, e principalmente Deus para mim. Então eu preciso movimentar a minha fé. E nós vivemos um tempo onde as pessoas sabem da existência da fé, mas não sabem como usar essa fé, como colocar ela em prática, como fazer ela dar resultado nas nossas vidas.
Porque a gente tem a fé, às vezes, só nos momentos difíceis, que nos leva, às vezes, a uma opressão muito grande. Então a gente tenta usar a nossa fé e mesmo assim a gente tem dificuldade para usá-la. Porque a fé é tão poderosa que não importa o que você tem, mesmo que alguém estiver morto, se ele crê, e se você crê que ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Mas é preciso que haja então a coragem para usar esta fé. O primeiro momento que eu quero dizer para você, que para que uma fé ela seja exercitada na nossa vida, o primeiro passo é eu ter coragem para usar. Eu preciso ser corajoso para usar a fé. E nós vimos uma passagem onde Jesus, ele nos conta que ele descendo do monte após o seu momento de oração, ele caminha sobre as águas do mar e ele vai de encontro a um barco onde os discípulos estavam. E ele caminhando sobre as águas, a quais essas águas estavam passando por um período tribuloso ali, os discípulos. A palavra de Deus vai dizer que as ondas estavam altas, que havia ali um movimento muito grande de vento, ao contrário ao barco. Significa, quem já andou de barco aqui? Alguém já andou de barco aqui? Ninguém já andou de barco? Quem andou de barco aí sabe que se você ficar ali na frente, né, mesmo que seja um barco pequeno, se você tem um navio, mas um barco pequeno, a gente vê as ondas, parece que vai subir, passar por cima da gente, e olha que nem às vezes está acontecendo vento. Às vezes eu creio que muitos aqui andou de passeio, às vezes foi ali de alguma maneira, talvez nem pescar de madrugada, porque aonde, né, o vento está mais revolto, mais forte, mas a gente percebe que parece que a água vai nos cobrir, parece que a onda vai vir de encontro a gente, mas a gente descobre que a gente afunda e levanta de novo. Então assim, se não tiver costume, a gente fica apavorado. Muitas pessoas ficam até enjoadas, não conseguem, né, ficar ali vendo aquilo. Mas os discípulos de Jesus, eles tinham experiência em alto mar, eles sabiam de todas as consequências que o mar trazia para eles tinham que estar preparados. Mas houve um momento que eles estavam preocupados, que as ondas estavam além do costume, o vento estava ao contrário. Então eles perceberam que estava difícil. Ainda por cima, Jesus vinha andando sobre o mar. Então eles apavoraram, achando que era quem? Um fantasma. De repente, o medo tomou conta do barco, tomou conta daqueles discípulos que ali estavam. E olha que eu estou dizendo de homens que andavam com Jesus. E nós estamos vivendo há um tempo que nós temos Jesus pela fé na nossa vida. Quem está entendendo aqui nessa noite? Quem está me acompanhando aqui? Nós temos Jesus hoje por fé na nossa vida. Mas lá eles andavam com Jesus. E eles tiveram que gritar, conversar. E Pedro agora, ele fala com Jesus: Jesus, diga, se for tu mesmo, diga para mim ter contigo que eu vou. Naquele momento, Pedro, ele toma uma atitude de coragem, aonde os outros discípulos não tomaram. Os outros discípulos ficaram no barco, eu creio, com a mesma tensão, de pavor, de medo. Muitas das vezes, querido, a coragem não foi feita para todos, coragem foi feita para alguns, mas através, talvez, da tua coragem, muitas pessoas vão receber Jesus, amém? Na sua vida. Quem está entendendo aqui? Às vezes é preciso de coragem. Pedro agora toma uma atitude de coragem, fala com Jesus, e Jesus vira para ele, chama ele e diz: pode vir. E Pedro desce do barco. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro, a coragem de Pedro, porque andar sobre as águas, querido, era algo sobrenatural. Para mim é sobrenatural. Eu não sei para você, talvez para você é costume, mas para mim é sobrenatural. Porque andar sobre as águas é difícil. Eu lembro uma vez que eu fui para o sítio, e então eu falei assim, vou ver qual o tamanho da minha fé. E a piscina estava, e eu falei assim, eu vou tentar andar para me ver, porque eu falou que é só eu focar. Eu foquei, pisei. E quando eu pisei, eu afundei. Molhei todo, piscina, né? Não dá para morrer afogado, tá todo mundo ali, mas não contei para ninguém. Acho que é a primeira vez que eu conto. Eu lembro até o sítio que foi num sítio chamado Jeová Jiré. Mas é interessante que às vezes a gente quer isso, a gente quer viver essa experiência, porque a gente acha assim, poxa vida, Pedro, ele era um homem comum, era um pescador, era um homem que, igual eu, tinha família também. Mas Pedro usou algo, querido, que nós estamos precisando usar nos últimos tempos. Qual é? Foco. Fé exige algo muito importante. Não só a coragem de ter ela, de usá-la, mas preciso ter foco. O que é foco?
eu saber o que realmente eu quero para a minha vida. É eu focar na minha capacidade de fazer. Muitas das vezes a gente fracassa com a nossa fé, porque nós não focamos no que realmente nós queremos para nós. Então vem as recaídas, vem às vezes os problemas que nós já tentamos resolver, eles voltam de novo. Por que isso acontece? Porque nós não estamos verdadeiramente focados no que nós queremos. Toda pessoa focada, ela tem resultado diferente. Sim ou não, igreja? Toda pessoa focada tem resultado diferente. Não importa no que você foca. Se você focar, você tem resultado diferente. Agora, a fé é muito mais do que só ter um resultado sobre um foco. Fé é trazer a existência do que ainda você não viveu ou ainda nem experimentou. É uma experiência que está além da minha visão carnal ou natural. E Pedro agora queria viver isso. Pedro agora queria viver uma fé além do que ele tinha vivido. Uma coisa é andar com Jesus, Deus operou os milagres. Uma coisa é aceitar o chamado de Jesus na sua vida, abrir mão das redes, abrir mão da pescaria, seguir Jesus. Mas agora ele tinha uma oportunidade. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Essa noite é uma noite de oportunidade na sua vida. É noite de oportunidade na minha vida. Se eu quiser, eu quero dizer para você, se você quiser, é noite de você exercitar a sua fé para que o teu milagre, para que a tua bênção, para aquilo que você almeja aconteça na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas além da coragem, nós precisamos de mais, porque às vezes nós somos até corajosos para fazer algo, mas às vezes os problemas que nós enfrentamos, os ventos ao contrário que nós enfrentamos, faz nós desfocar daquilo que nós estávamos focados. Pedro estava focado em Jesus. Pedro agora olha para Jesus e foca. E eu creio que Pedro, se Jesus está andando, eu ando. Ele falou que sou discípulo, eu ando. Ele me chamou. Eu creio que eu ando. Eu vou andar. E andou. Mas quando ele se sentiu confrontado pelo vento contrário, pelas ondas grandes, Pedro agora afunda. Pedro agora desce sobre as águas. Mas houve algo interessante, porque Jesus pega Pedro e entra com Pedro para o barco. Sabe o que significa, querido? A palavra açoitado. A palavra açoitado significa castigar, açoite. Quem lembra aqui dessa palavra quando a gente vai estudar? E a gente vai estudar sobre a época dos escravos. Então os escravos eram açoitados. Vocês já viram falar isso aqui? Já ouviram isso? A gente aprende isso em história, na escola, né? A história do Brasil, né? Dali da libertação dos escravos, da escravizaura, enfim, tudo, lei. A gente aprende isso é natural. Mas eles usavam um açoite para bater nas pessoas, para elas trabalharem. O povo de Deus que estava no Egito foi açoitado por 400 anos para produzir para o Egito estátuas, tijolos, casas, monumentos gigantes. Eles apanhavam de dia e de noite, eram açoitados. Você vai ver que o próprio Jesus, na trajetória dele, carregando a cruz, ele foi açoitado. A Bíblia está dizendo que os discípulos agora estavam sendo açoitados. Significa que eles estavam apanhando por mais experiência que eles tinham sobre o mar e com o mar. Nós estamos falando de homens que tinham experiência em alto mar. Às vezes, a nossa experiência nos faz a gente perder o foco, porque a gente acha que a nossa capacidade pode fazer a gente chegar ao objetivo final. E muitas das vezes a nossa inteligência, a nossa experiência, o nosso entendimento para Deus, ele é tratado como nada diante de Deus. Nós precisamos melhorar mais diante do Senhor. Como que eu faço isso? Eu preciso focar no Senhor Jesus. Porque se eu desfocar do Senhor Jesus, eu vou focar no problema que eu estou enfrentando. Pedro agora, quando ele desfoca de Jesus, que ele vai afundar, ele agora está focado na onde? Ele está focado no momento que ele está sendo castigado pelas ondas, pelo vento contrário. Ele está agora vivendo um momento difícil. A palavra também significa punir. Significa que eles estavam sendo punidos. Eles não estavam vivendo momentos bons naquela hora. Imagina você passando por uma grande luta na sua vida e de repente vem alguém caminhando na sua direção. Você acha que o seu primeiro pensamento é assim: é a pessoa que vai resolver o meu problema? Muitas das vezes a gente não olha dessa forma.
foi o primeiro olhar dos discípulos. É um fantasma. É um fantasma que está vindo. Então isso aqui está pesado, a coisa aqui está feia, então é um fantasma. Não pode ser outra coisa, não tem nada bom aqui. Nós estamos sendo açoitados, nós estamos sendo castigados, nós estamos sendo punidos. E agora alguém andando sobre as águas? Não, eu nunca vi isso, é impossível. Mas é no impossível que as coisas acontecem na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus do impossível. Sabe o que é possível? Possível é nós focarmos nele. Se nós focarmos nele, o que é impossível? Andar sobre as águas. Mas quando eu estou focado em Deus, andar sobre as águas passa a ser possível na minha vida. Quem que é o possível de Deus? Quem que é o impossível de Deus aqui nessa noite? Começa a focar. Começa a focar em Jesus. Jesus, querido, quando a gente foca nele, ele não abre mão de nós. Por isso que a palavra diz: cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque Jesus sabe que aquele que foca uma vez pode focar de novo. Aquele que acreditou uma vez pode acreditar de novo. Jesus olha para Pedro e Jesus vê exatamente isso. É preciso que nós começamos a alimentar a nossa fé novamente. É preciso que nós começamos a usá-la novamente. Querido, olha para você ver que a fé, ela é algo assim que é muito complexo. Tem um profeta na Bíblia chamado Moisés. Quem já ouviu falar em Moisés aqui? Houve um momento que Moisés ele estava caminhando com o povo e faltou água. Faltou água. E o povo começa a questionar com Moisés, a falar com Moisés. E Moisés agora, ele usa da sua fé, ele vai falar com Deus. A primeira atitude nossa, para que a nossa fé ela seja aumentada, para que algo aconteça, a gente tem que consultar Deus. Para ver o que Deus pensa a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Porque se o nosso foco é Jesus, Ele é a resposta, sim ou não? Às vezes a gente tem pergunta que a gente não tem resposta. Moisés agora tinha um questionamento, ele não tinha uma resposta. E ele busca a resposta em Deus. Deus ele pergunta: Moisés, conversa com a rocha. Fala com a rocha. Toca lá na rocha. Ela vai sair água. Você já imaginou? Você já imaginou sentar aqui na rua, tem essas pedrinhas, você bater na pedrinha e falar: pedrinha, ô pedrinha, sai uma água aí, sai uma água aí. Você já imaginou? Você conversar com uma pedra? Sai uma água aí, sai uma água. Só que Moisés não estava precisando de uma fontezinha de água. Moisés estava precisando de muita água, porque eram milhares e milhares de pessoas que estavam no comando dele. Não dava para ele medir o tamanho de uma fé, mas dava para ele usar a fé. E ele toca na rocha, e quando toca na rocha, da rocha sai água. E jorra água para toda aquela multidão de pessoas. Houve um outro momento com Moisés que foi muito interessante. O povo caminhava mais de 3 dias andando, e de repente eles acham uma poça d'água. E de repente eles chegam correndo e debruçam sobre aquela poça d'água. E vai beber a água. Quando eles vão beber a água era amarga. A água não era uma água bebível. Acho que essa é a palavra, né? Acho que é bebível, né? Porque tem comestível, bebível, eu pensei agora. Acho que é bebível. A água não era bebível, não era boa para beber. E o povo começa a questionar. Quando a gente não tem fé, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Aliás, quando a gente não usa a fé, porque Deus deu fé para cada um de nós conforme a medida que a gente crê. Não é que nós não temos fé, é que nós não usamos a nossa fé. O povo vai e começa a beber a água, mas em vez de eles usar a fé, o que eles fazem? Moisés, você nos trouxe aqui, vai deixar para morrer de sede. Essa água é amarga. O que nós vamos fazer agora? Vamos morrer todo mundo aqui? E agora o que ele vai fazer? Moisés, novamente, vai lá em Deus. Ô Senhor, e aí? Usa a fé, Moisés. Pega o galinho d'água de mato, joga lá o galinho. Eu fico imaginando, mas um galinho vai resolver com um galinho. Porque a resposta da nossa fé não está medida com a nossa atitude. Está medido com o tamanho da nossa necessidade. Qual é a tua necessidade nessa noite? Você acha que a tua fé não pode suprir a tua necessidade? Essa semana, uma senhora pediu oração porque ela estava passando por um momento difícil, com um câncer na região da cabeça. Ela não podia fazer uma cirurgia. Eu não entendi, ela só pediu oração. Eu creio que ela deve ter pedido oração para outras pessoas.
E eu creio que nós oramos. Eu orei, sempre quando alguém pede oração, ora na hora. Não dei bom dia, o pastor quer que ora na hora. Porque ela precisa da resposta na hora, a gente tem que usar a fé na hora. A gente não tem que consultar ninguém. Alguém falou para mim orar para ele, o que você acha? Não, você não tem que perguntar se alguém acha ou deixa de achar. Você tem que usar a tua fé. A gente orando. Eu fiquei sabendo que ela voltou no médico, fez esse exame, não deu nada. Foi um engano. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber que ela está bem. Houve uma senhora, a Sara deve ter visto, não sei se ela ouviu conversar. Uma senhora que tem do outro lado, falou que ia vir na vigília, depois não veio. Ela fez uma cirurgia. Ela fez uma cirurgia. Estava difícil cicatrizar a cirurgia que ela tinha feito. Ela pediu oração. Falou, pastor, eu já pedi oração, já fui na igreja, mas o negócio não melhora, não sara. E ela até usou uma palavra muito antiga, ela está ronando. Eu falei, nossa, a palavra é antiga, ronando. Acho que quem conhece, já ouviu falar isso aqui? O negócio está ronando. Ronando, na verdade, não é isso. Você conhece, já ouviu mais isso aí, né? Já ouviu. Runando, na verdade, pessoal, não é runando a palavra que a gente usa hoje. A palavra que a gente usa hoje é inflamando, né? Está inflamando, tá? Né? Tá com puse, né? Tá piorando. Os pontos estão arrancando, no caso dela, a cirurgia. E não está vindo melhor. Ela me falou, eu ia atender ela como cliente, de repente o cliente agora vira ovelha, né, para a gente orar. De repente vira alguém que precisa de um milagre. E na hora já não quis saber mais de nada. Já peguei, na hora eu peguei o telefone, eu estava conversando com ela, ela falou, peguei o telefone e orei. Ó Deus, talvez eu não tenha fé o suficiente para que algo aconteça, mas eu tenho um Deus que é maior do que a minha fé. E eu foco no Senhor agora com o resultado dessa semana. E eu falei o nome dela, orei por ela. Ela falou, pastor, amém, eu creio. 2 dias depois ela falou, pastor, o negócio está melhorando. Eu não sei o que está acontecendo, mas está melhorando. Às vezes é preciso a gente usar a nossa fé. Eu tenho vivido ultimamente, querido, de uma forma que talvez não dá para explicar. Muita gente me conhece aqui há muitos anos, mas a gente não tem que mudar a forma de nós agir, mas tem que mudar a forma de usar a nossa fé. Quem está entendendo aqui? Você precisa usar, eu preciso usar, nós precisamos usar a forma de usar a nossa fé. Porque às vezes nós estamos usando a nossa fé para que algo aconteça na nossa vida para benefício próprio. E muitas vezes não é assim que funciona. Pedro, quando ele volta para o barco, não é só ele que é beneficiado. A diferença de Pedro para os discípulos é que Pedro viveu uma experiência com Deus. Mas quando ele entra no barco, Jesus entra com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei como que está a tua casa, eu não sei como que está o teu trabalho. Talvez você está querendo abrir mão, porque está difícil lá. Talvez você está vivendo um momento difícil na tua vida. Mas sai daqui levando Jesus com você. Talvez a tua fé não é a fé que faz você andar sobre as águas. Talvez a tua fé tenha sido a fé que você vê você afundar nos problemas. Mas entende uma coisa, mesmo que você afunda, Jesus está te dando a mão nessa noite dizendo para você, eu entro com você no barco. Eu entro com você no barco, eu entro com você na tua história, eu entro com você no problema. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Eu irei com você no teu problema. Leva Jesus para o teu problema. Eu não sei o tamanho dele, eu não sei o nível que ele está, mas eu sei o nível e o tamanho que Jesus é. E não dá para dimensionar o tamanho dele na nossa vida. Garra na mão dele. Talvez nossa vida está difícil focar. Talvez a gente está igual aos discípulos, está difícil ver. Aí a única coisa que a gente vê é um fantasma na nossa frente. Fantasma, eu estava olhando, representa tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. A gente tem a mania de achar que fantasma, né? É alguma coisa que apareceu, assustou a gente. E realmente é. Você já imaginou você virar um mês e o patrão virar e falar assim, a empresa quebrou, não tem dinheiro. E aí você comprou, vou lá no cartão, você comprou demais, né? Mas agora não, eu preciso. Você entra em desespero. A gente entra ou não entra na igreja? Entra. Aí na hora que você precisava do recurso, não tem um recurso. Você fica assustado, apavorado. E agora, o que é que eu faço? Eu preciso agora fazer o que eu faço? E agora? A gente fica sem chão. A gente fica sem saber o que fazer. Imagina de repente que você chega no médico e você está ali, você chega, o médico vai ficar internado, porque agora apareceu alguma coisa aqui, você acabou o seu chão. Você não sabe o que fazer. Por quê? Porque agora não dá para comprar. Não dá para fazer nada. Agora só existe uma coisa a se fazer. Usar a fé. Às vezes a gente espera exatamente esse momento para usar a nossa fé. Está na hora de começar a usar a nossa fé sem ter um momento de necessidade, mas um momento de experiência com Deus. Quem quer ter experiência com Deus aqui? Comece a usar a sua fé hoje. Não espera ter um momento difícil para usar, não.
Faça igual Pedro. Pedro não precisava descer e andar sobre as águas, mas ele queria ter uma experiência com Deus. Ele queria ter uma experiência com Deus. A fé, querido, quando não é usada, ela limita a nossa visão, a ponto da gente não ver que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu peguei uma passagem aqui que está lá em 2 Reis 6, capítulo 6, versículo 15 e 17. Se você quiser ler, você pode. E lá vai falar sobre Eliseu e o seu servo. O servo de Eliseu, ele vai olhar, ele vai acordar e vai olhar e ver um exército rodeando a cidade para matar todo mundo, para destruir todo mundo. E ele olha pela porta e quando ele vê aquilo, ele volta e fala para Eliseu: Eliseu, existe um exército lá fora e esse exército é muito grande, nós estamos enrolados, nós vamos morrer. Imagina, nós vamos morrer. E Eliseu olha para ele assim: pera aí, só um minutinho. Segura aí, servo, segura aí. Segura aí, você está vendo. Eliseu volta e ora: Deus, abra a visão deste menino, abra a visão dele. Eliseu orando, Senhor. Eliseu ora e fala com Deus, para Deus abrir a visão daquele jovem. Aí vira para o jovem assim: agora volta lá e olha. O jovem volta e olha. Quando o jovem volta, olha para Eliseu, agora eu vejo atrás das montanhas, agora eu vejo o exército nosso. Só que o nosso exército não é igual deles. O nosso exército é um exército que tem carruagem de fogo. O nosso exército é muito maior, é muito mais numeroso. Olha o mistério que aconteceu lá em 2 Reis 6, a partir do versículo que eu estou lendo, eu estou falando do 15 e 17 até o 17. Querido, quando a gente não tem visão, a gente vê a derrota, mas quando a gente tem foco em Jesus, a gente vê a vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Não importa o tamanho que sejam os seus inimigos, importa é o que Deus colocou na tua vida. Aleluia. Se a tua visão abrir, você vai ver o que Deus tem para você é muito maior do que você tem vivido hoje. O que Deus planejou para você é muito maior do que você tem vivido hoje. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente precisa de alguém para virar e falar assim: acorda. Acorda, porque você tem capacidade. Eu precisei disso. De alguém virar e falar: você vai se matar sozinho. Não precisa de ninguém matar você, você vai se matar sozinho. Acorda. Doeu. Chorei. Já até esperneei no chão. Mas estou entendendo que a minha visão precisa abrir. Eu preciso saber em quem que eu estou focado. Eu preciso saber o porquê que eu estou passando por esse processo. Eu preciso saber. E muitas das vezes a gente não busca a visão. A gente não busca entender o que está além do que a gente está vendo. E a gente vive uma fé limitante, uma fé reduzida, uma fé pequena, uma fé, somente a fé bíblica. Se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, meu Deus, mas está tão pequenininho, eu vou ter fé. Mas nada acontece. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé tamanho de um grão de mostarda, mas usa a tua fé. Usa a tua fé que Deus te deu. Ela não está para mentir. Jesus deu só um exemplo. Se for, significa um pouquinho que você usar, algo vai acontecer na tua vida. Um milagre vai acontecer na tua vida. Talvez você entrou aqui sem uma esperança. Eu estou te trazendo uma palavra de esperança para a tua vida. Usa a tua fé. Saia daqui, não importa o fantasma que está tentando te assombrar. Não importa. Que fantasma é esse? Importa que o teu Deus é maior do que tudo isso. Glória a Deus. Teu Deus é maior do que as ondas que está tentando sobremergir você. Está tentando afundar você. Está tentando apavorar você. Nós não podemos olhar para as grandes ondas, os grandes problemas da nossa vida. Não, a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus. Porque tudo está na mão dele, no controle dele, na direção dele. Amém, Deus, aleluia. Nem tudo o que a gente almeja a gente tem, porque a gente não usa a nossa fé. É preciso usar a fé para você alcançar níveis maiores diante de Deus. Amém? Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala com ele assim: usa a tua fé. Usa a tua fé. E ele sorriu, agora não, agora ele vai a sério, né? Porque andar sobre as águas não é fácil, né? Usar a fé não é fácil. Nós vamos usar a nossa fé. É pela fé que aqui, né? Está esse casal ali que tem uma princesa, né?
vai estar aqui sendo apresentado. É pela fé que nós estamos aqui nessa noite, acreditando que o futuro dela será um futuro brilhante. Amém? Será um futuro brilhante. É pela fé que nós fazemos as coisas. Muitas vezes não é porque a gente quer, porque a gente gosta. Não, é pela fé. Agora, viver uma experiência com Deus está além da nossa fé. É preciso de atitude. É preciso descer do barco. É preciso acreditar que você pode muito mais do que você tem feito. Viver muito mais do que você tem vivido. Eu creio nessa noite. Eu creio que Deus já está curando pessoas aqui nessa noite. Eu creio que Deus está transformando vidas aqui nessa noite. Eu creio que Deus está mudando histórias aqui nessa noite. Eu creio que Deus já está prosperando vida aqui nessa noite. Eu creio. Eu creio. Porque Deus já tem o melhor para a tua vida. Prosperidade não é só dinheiro, não, querido. Prosperidade é saúde. Um homem sem saúde não é nada. Não é nada. Mas um homem com saúde, ele é tudo. Ele pode fazer muita coisa. Amém? Uma mulher com saúde, ela pode fazer muita coisa. Eu creio que Deus está trabalhando. Deus está movendo nessa noite. Querido, até aqui o Senhor falou comigo. E que o Senhor possa falar com você. Amém? Não é de muito falar que seremos ouvidos, mas é de crer, de acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus pode fazer muita coisa através da tua vida e na tua vida. Amém? Em nome de Jesus.